espirituais, em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 1, a providência salvadora. Amados, no tópico 2, a graça de Deus, foi tratado o seguinte assunto: qual a diferença entre graça comum e graça especial divina? E hoje, no tópico 3, a provisão de Cristo. Mas observe, no texto anterior, notamos que a fonte da nossa salvação é a graça de Deus. Entretanto, não se deve confundir graça com tolerância. Apesar de Deus nos amar e querer nos salvar, ele não pode simplesmente nos declarar inocentes, pois ele é não somente um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça e santidade. Mas observe, Deus declarar-nos inocentes sem a nossa conversão seria uma ofensa à sua justiça, seria um conflito com a sua santidade e uma contradição ante a sua própria declaração, que diz lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Amém? Então, como poderia Deus ser perfeitamente justo e ainda salvar os pecadores? Para ajudar o homem a compreender o assombroso alcance do seu repúdio ao pecado, Deus nos deu a ilustração de um cordeiro expiatório. Esse cordeiro simboliza o verdadeiro cordeiro de Deus, o único que pode remover o pecado. João, no capítulo 1, versículo 29, a parte B, diz: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos entender isso melhor, amados. O sacrifício no Antigo Testamento começa com a escolha de um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro sem mancha. Somente um cordeiro perfeito poderia ser usado no simbólico ritual do sacrifício. Assim, o perfeito sacrifício pelo pecado poderia ser feito somente por um homem que fosse perfeito. Um pecador, amados, não poderia morrer por um outro pecador. O resultado disso seria martírio, não redenção. Somente Cristo satisfez os requisitos do Cordeiro perfeito para realizar o sacrifício. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? O judeu do Antigo Testamento, ao oferecer um sacrifício pelo seu pecado, colocava suas mãos na cabeça da vítima, transferindo simbolicamente, assim, os seus próprios pecados para o animal substituto. Semelhantemente, Cristo carregou o fardo do pecado de todos aqueles que se chegam a ele para a remoção dos seus pecados. Isaías, capítulo 53, versículos 10 e 11, parte B, diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado, porque a iniquidade deles levará sobre si. Mas observe, esse antigo ritual do sacrifício tinha que ser repetido continuamente, à medida que o povo pecava. Mas o sacrifício de Cristo foi suficiente não somente para todos os pecados do passado, mas também para qualquer pecado futuro que possa atingir a vida do crente. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1b a 2a, diz: Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação por nossos pecados. Assim, o terceiro passo dado nos antigos sacrifícios era a imolação do cordeiro, que representava a substituição da sua vida pela vida do ofensor. Do mesmo modo, Cristo tornou-se o sacrifício expiatório pelo mundo, como diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, a parte B. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo envolveu a separação temporária entre o seu corpo e sua alma e a separação entre o seu espírito e Deus, a segunda morte. Cristo, amados, ele suportou por nós o tormento de ambas as mortes e ressuscitou para substituir a sentença da morte com a promessa da vida eterna. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz:
Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na oferta final do sacrifício do Antigo Testamento, era cozinhar parte da sua carne, que então era comido pelo ofensor. A participação no sacrifício indicava que o ofensor tinha restabelecido a sua comunhão com Deus. Cristo falou disto várias vezes. A multidão que o ouvia à margem do mar da Galileia, ele desafiou. João, no capítulo 6, versículo 54, parte B. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para os seus discípulos, na última ceia, disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Referindo-se à parte simbólica do sacrifício do Antigo Testamento. Cristo enfatiza a verdade que tão logo o pecador ou o ofensor se identifica com o sacrifício pelos seus pecados, que no caso é Cristo, ele passa a ter comunhão com o Pai. Amém? E para nós encerrarmos, Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Amém? Então, na próxima aula, tópico 4, a extensão da provisão divina. Vamos responder a seguinte questão: como a provisão para a salvação é para todos? Então, irmãos, nós fracionamos o capítulo 1, a providência da salvação, para ficar mais fácil o entendimento e não fazer textos muito grandes, que poderia complicar um pouco. Amém? Então, espero que você use esse material para estar evangelizando, né, os seus amigos, conhecidos, parentes, e cumprir o desígnio que o Senhor nos deixou de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar entendimento de como nós devemos proceder diante da palavra dele. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Não esquecendo também de deixar ali nos comentários a sua opinião a respeito do áudio que pode ser melhorado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.